Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas. Semana passada, Salve-se Quem Puder chegou ao fim. Essa trama divertidíssima de Daniel Ortiz, que serviu como um grande alívio cômico pra gente nesses tempos tão tenebrosos que a gente anda vivendo no Brasil. E é claro que aqui no Rede Rafas a gente não poderia deixar de falar sobre esse final. Quer saber o que tanto eu quanto o Fatiello achamos da novela num balanço geral? Então não sai daí e aguarde a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Lá no finalzinho de 2019, quando começaram a surgir as primeiras notas de Salve-se Quem Puder, a gente já suspeitava do que se trataria a trama, né? Uma trama leve, uma trama divertida e que apostaria forte nos triângulos amorosos. Dito e feito, desde os teasers, as chamadas, até a exibição do primeiro capítulo, aquilo que a gente apenas suspeitava se confirmou. Daniel Ortiz aí veio com uma trama no horário das 7, trazendo triângulos amorosos, muito circo, muita farofa, enfim, como aquele bordão da sessão da tarde. Altas confusões. Ou seja, Salve-se Quem Puder veio com uma proposta coerente pro horário das 7. Uma comédia leve, uma comédia divertida que agrada ao público do sofá, às vezes não agrada lá o público da internet, que tá esperando uma trama um pouquinho mais séria, uma trama que não faça a gente se sentir infantilizado, digamos assim, mas que fez sucesso, deu certo. Daniel Ortiz apostou naquilo que ele já conhecia e detalhe que Salve-se Quem Puder foi a primeira trama inédita do Daniel Ortiz. Isso porque as suas tramas anteriores eram remakes. A primeira novela titular do Daniel Ortiz, Alto Astral, havia sido baseada numa sinopse deixada por Andréa Maltaroli, que havia falecido anos antes. E Haja Coração, todos sabemos que é um remake de Sassaricando, de Silvio de Abreu. Então Salve-se Quem Puder foi a primeira novela original do Daniel Ortiz. E ele apostou em tudo que ele já sabia fazer, que ele sabia que dava certo. Triângulos amorosos, uma farofa pra lá de farofada, um circo imenso, e a gente já pôde conferir isso no primeiro capítulo, naquela sequência, as protagonistas se envolvendo naquela confusão danada no avião, e o avião caindo, levando tiro, enfim. Quem viveu sabe. E muitas pessoas podem dizer, Salve-se Quem Puder só foi mais uma novela das 7. Daniel Ortiz apostou no óbvio, uma novela feita exclusivamente para agradar os shippers da internet por causa dos triângulos amorosos, para causar uma polarização nas torcidas dos casais, muita farofa, muito circo, muita cena boba, muita cena infantilizada e tudo mais, blá 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 blá. Sim, a novela pode ter sido tudo isso, porém eu também considero esse o grande trunfo do Daniel Ortiz. Isso porque ele usou de vários artifícios já manjados para fazer a novela cair no gosto do público e que rendeu assim uma das melhores retas finais de novelas que a gente viu nos últimos anos na TV. Pelo menos, na minha opinião, foi uma das retas finais mais empolgantes que já passou pela TV nos últimos anos. Como, por exemplo, a trama das 3 protagonistas que foram testemunhas de um crime, aí vieram para o Brasil, né, ficaram sob a proteção do Programa de Proteção às Testemunhas, e elas estavam escondidas, foram dadas como mortas para toda a família, e isso a gente já sabia que desde o começo essa trama iria render na novela, porque é aquela coisa, né, todo mundo tá achando que as 3 tá morta. E daí fica aquela ansiedade, né? Nossa, alguém vai descobrir que elas estão vivas. Por enquanto, ninguém pode saber que elas estão vivas. E daí foi chegando ali na reta final, a gente ficava naquela ansiedade. Nossa, fulano tem que saber que ela tá viva. Ciclano tem que saber que fulana tá viva. E a gente ficava naquela expectativa desses grandes reencontros. E foi isso que a reta final de Salve-se Quem Puder proporcionou de melhor. Os grandes reencontros que aconteceram. A gente já falou aqui no canal o reencontro emocionante da Luna e da Helena, mãe e filha que se reencontraram depois de anos e anos, uma trama aí envolvendo não só, né, o programa de proteção às testemunhas, mas sim uma trama do passado lá, que inclusive eu particularmente considero a melhor trama de Salve-se Quem Puder, a trama da Luna. Além do fato de considerar a Luna a real protagonista de Salve-se Quem Puder. Inclusive a trama da Luna era a mais dramática ali de Salve-se Quem Puder, né? Toda a questão dela com o pai, dela com a mãe dela,
dela, de achar que a mãe dela havia abandonado ela, e o reencontro dela com a mãe dela, e daí o reencontro da Helena com o Mário, né, que ambos são os pais da Luna, e todos ali à mercê do Hugo, que era o grande vilão de Salve-se Quem Puder. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha toda a dramaticidade do núcleo da Luna, a gente tinha também a comédia da Kira, porque a Kira das três era a mais atrapalhada, né? E tá, as atrapalhadas dela soavam a ser coisas bem infantilizadas, né? Coisas bem bobinhas. Mas, gente, essa sempre foi a proposta da novela. Desde a chamada a gente já sabia já que as cenas da Kira seriam, assim, dignas de esquete de Zorra Total. Só que, né, era aquela comédia pastelão, aquela comédia às vezes meio forçada, mas que acabou agradando o público do Sofá. Então eu considero uma proposta super válida do Daniel Ortiz e que a gente viu aí que deu certo. Porém, falando de Kira, uma coisa que não agradou muita gente foi o desfecho dela em relação ao seu triângulo amoroso, com quem a Kira ficaria, se era com o Alan e com o Rafael. No final, Daniel Ortiz tombou muita gente e deixou a Kira com o Rafael. Mas eu me junto ao público aí de Alira e digo que eu torcia pra Kira ficar com o Alan. E vamos combinar aqui, né, gente? Aquelas cenas finais da Kira com o Rafael ficaram meio forçadinha, né? De casal feliz e tudo mais, meio que forçaram uma barra ali pra tentar fazer sentido a Kira ficar com o Rafael, mas não, ela deveria ter ficado com o Alan. Em contrapartida, um grande cenão de casal que marcou o último capítulo de Salve-se Quem Puder foi a cena da Luna e do Theo no avião. Assim como marcou também a cena do casamento da Alexia com o Zezinho, porque vamos combinar, né, gente? O casal gostosinho de acompanhar a trajetória. E dessa vez o Daniel Ortiz deu um final feliz por um personagem do João Baldaceni, né? A gente não teve Tancinha com o Beto em Haja Coração, mas tivemos Alexia com o Zezinho em Salve-se Quem Puder. Enfim, gente, o sol brilha para todos. Quem sabe aí numa próxima novela do Daniel Ortiz, ele não presenteia um final feliz e bem romântico para algum personagem do Thiago Fragoso. Coisa que não rolou em Salve-se Quem Puder. Bom, e num balanço geral, tanto eu quanto o Fatiala, a gente considera o Salve-se Quem Puder uma trama bem ok pro horário das 7. Talvez, se não fosse a pandemia, Salve-se Quem Puder seria apenas mais uma novela das 7 que não marcaria, né, que não entraria pra história nem nada. Mas como ela teve uma grande audiência, né, na primeira fase e deu uma segurada nessa segunda fase, inclusive a audiência dessa segunda fase de Salve-se Quem Puder se tornou o programa mais assistido da Globo enquanto ela estava sendo exibido. Todo dia marcava mais que a flopada reprise de Império. Então, Salve-se Quem Puder, eu acredito que teve o seu mérito, né? Se fosse uma novela que ninguém gostasse, nem nada, que teria flopado na primeira fase, eu acho que a Globo, sei lá, se daria ao trabalho de concluí-la, mas não com o grande empenho que eles tiveram em trazer essa reta final, né? Essa fase final tão gostosinha de acompanhar e tão eletrizante nos últimos capítulos. E a gente teve sequências aí que demoraram 2 semanas para serem gravadas, né? Por conta dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Então a gente viu aí o empenho de todo o elenco, a equipe e o Daniel Ortiz também. O próprio Daniel Ortiz em seu Instagram agradeceu todo mundo por embarcarem nas loucuras que ele promoveu em Salve-se Quem Puder. E loucura foi que não faltou, né, gente? Cada sequência doida que ele fazia. No final, acho que Salve-se Quem Puder terminou aí com um saldo positivo na questão de audiência, na questão de repercussão, na questão de trama. Tá, que tem algumas coisas ali que, né, não dava pra se salvar, né? Como, por exemplo, aquelas crianças filha do Alan. Gente, que criança insuportável, meu Deus do céu, não... Eu não aguentava aquelas crianças. Começava a cena com aquelas crianças, eu já saía da sala, ia esquentar a janta, ia fazer alguma outra coisa, mas que criancinha insuportável, né? Desculpa os pais das crianças, né? Desculpe as crianças se elas assistirem esses vídeos, mas, né... Sei lá, gente. Melhora. Entretanto, apesar dos apesares, Salve-se Quem Puder sai de cena deixando um bom saldo positivo na audiência, na questão de repercussão, na questão de personagens que... posso dizer marcantes, assim... Por enquanto não dá pra dizer marcantes, mas personagens que cativaram o público, que caíram no gosto do público, e também os triângulos amorosos que ganharam
boa parte da torcida do público e também o elenco ali totalmente entregue na proposta da novela. Era um circo, era uma farofa, mas eles estavam ali compromissados, levando tudo a sério, com muito profissionalismo, dedicação e carinho. E isso fica evidente no resultado que a gente viu nas nossas telinhas. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Salve-se Quem Puder? Acharam uma novela gostosa? Acharam uma novela ruim? Uma novela besta? Acharam que a segunda fase ficou condizente com a primeira fase ou acharam que foi a mesma coisa de Amor de Mãe? Que a segunda fase voltou parecendo um rascunho do que foi a primeira fase? Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, compartilha esse vídeo aí, peça para os amigos, para os noveleiros darem a opinião deles também. E aquele recadinho de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, confere aqui, vê se o sininho está ativado, beleza? Para você não perder nada do que rolar aqui no Rede Ravas. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!